Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui para mais uma vez trazer uma palavra da parte de Deus ao coração da nossa igreja, da congregação Filadélfia 1. Dessa feita com relação à nossa escola bíblica dominical, a nossa tão amada EBD, a qual nossos irmãos aqui da igreja amam tanto quanto eu nesse trabalho. E os irmãos sabem que nós estamos no primeiro trimestre ainda da escola bíblica dominical, e hoje é o encerramento da escola bíblica, dia 29 de março, e a gente não poderia, em meio à situação que estamos vivendo, e não podemos estar dentro dos templos ministrando a escola bíblica dominical, mas a gente não poderia deixar que se encerrasse esse trimestre sem que a gente fizesse uma parte conclusiva da escola bíblica, para todos os irmãos. Afinal de contas, a gente estivemos estudando quase o trimestre inteiro, Então eu queria estar aqui trazendo essa palavra conclusiva com relação à escola bíblica, Então eu queria pedir aos irmãos que estão ouvindo esse trabalho, que os irmãos pudessem nesse momento ficar de pé, e a gente vai estar orando a Deus. Afinal de contas, estamos sim na escola bíblica dominical online, com relação ao encerramento. Eu queria convidar aqui a irmã Francidene Dantas, que é a nossa superintendente da escola bíblica aqui na igreja, para que ela possa fazer uma oração, e depois a gente vai falar algo a respeito da nossa última aula de hoje, da escola bíblica, que vai falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos convidar a irmã Francidene para que ela faça essa oração em nome de Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, queremos te dar graça, meu Pai, neste momento que a qual nós nos encontramos em tua presença. Te agradecer pela tua bondade, a tua misericórdia, a tua benevolência sobre as nossas vidas. Apresentamos cada um, meu Pai, neste momento que há de estar, meu Deus e meu Pai, no momento de ouvir a tua palavra, Senhor. Eis aqui o teu filho que há de ministrar, meu Deus, ensinamento tão glorioso, que os seus corações dos alunos que neste momento, meu Pai, vai ouvir, seja receptivo à tua palavra, meu Deus, venha absorver o ensinamento neste momento tão especial, meu Pai, que é o ensinamento da tua palavra, que a escola bíblica dominical. Nós abençoamos cada um dos teus filhos, meu Pai celestial, estende as tuas mãos sobre a vida deles, que possa ser uma aula proveitosa, no nome santo de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Queridos, nós queremos fazer aqui uma leitura da introdução da aula. Nós não vamos ler a leitura bíblica para que nós possamos ganhar tempo, mas nós queremos fazer a leitura da introdução, lembrando aos irmãos que o tema dessa última aula é o novo homem em Jesus Cristo, que está baseado no Evangelho de João, capítulo número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 16. Mas eu queria fazer aqui a leitura da introdução da nossa aula de hoje, que vai dizer dessa maneira: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não, mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constataremos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossa força, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão
torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre estudaremos o nascimento, a justificação e a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Amém, meus irmãos? Queridos, nós queremos aqui usar a lição de hoje para trazermos uma palavra conclusiva à nossa última aula da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre do ano de 2020. Os irmãos sabem que nós estudamos o trimestre inteiro sobre a raça humana, origem, queda e redenção, falando desde a origem do homem, da sua criação, até o momento em que ele perde a comunhão com Deus e depois vem reatar essa comunhão, logicamente através do sacrifício vicário do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a qual tornaria possível essa redenção a toda a humanidade. Então, o primeiro tópico da nossa lição de hoje vai falar sobre o novo nascimento, né? Então, diz assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Perceba que na lição de hoje vai ser tratado sobre 3 doutrinas importantíssimas na Bíblia, que vai fazer parte da vida do homem com Deus. E a primeira doutrina desse texto é a doutrina do novo nascimento. A segunda doutrina é a doutrina da justificação. A doutrina do novo nascimento está baseada no Evangelho de João, capítulo número 3, quando o Senhor Jesus, o próprio Cristo, prega para Nicodemos sobre esta doutrina do novo nascimento. A segunda doutrina da justificação, ela está baseada em Romanos, capítulo número 8, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz à igreja de Roma que agora não havia mais nenhuma condenação para os que estivessem em Cristo Jesus, que não mais andariam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a terceira doutrina que nós encontramos na nossa aula de hoje, embora não tenhamos tempo de discorrer por todo o contexto da nossa aula, iremos aqui reduzir o máximo que pudermos para não ser enfadante aos irmãos, né? Que é a doutrina da santificação, esta que está baseada na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, quando a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, meus amados irmãos, essa é a nossa lição de hoje. Eu acredito que o autor da revista não poderia ter usado um texto melhor para falar sobre essa conclusão desse trimestre, senão o clássico texto do Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3, a partir do versículo número 6, quando Jesus vai declarar para Nicodemos com relação à doutrina do novo nascimento. Então eu queria ler algumas partes aqui dessa lição, para que nós venhamos entender aquilo que eu quero falar nessa noite. O tópico primeiro, no primeiro tópico vai falar sobre o nascimento não do sangue nem da carne. O prolongo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo, antes de tudo, é uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Conforme diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, ou melhor dizendo, versículo 12, versículo 13, né? Quando a palavra do Senhor, lendo aqui com os irmãos esse versículo,
do Evangelho de João, capítulo de número 1, o versículo de número 12 e o versículo de número 13, aonde o apóstolo João vai se expressar dessa maneira: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. João, ele condiciona o novo nascimento não agora pelo mérito humano. João, ele não condiciona o novo nascimento pelos feitos de alguém. O apóstolo João, ele vai dizer que a única forma de alguém nascer de novo, logicamente, é por uma intervenção divina. E o que é que nós entendemos, meus amados irmãos, por alguém nascer de novo? É bem verdade que quando a Bíblia se expressa de um nascer de novo, ela está falando de alguém que já nasceu uma vez, que já nasceu a primeira vez, de uma forma perfeita, com sentimentos perfeitos. Essa pessoa tinha comunhão com Deus, a figura do primeiro homem, Adão. Era alguém que tinha sentimentos que Deus também tinha, era alguém que tinha pensamentos que Deus também tinha. Ou seja, o primeiro homem, ele tinha atributos de Deus, os atributos morais de Deus estavam em Adão, no primeiro homem, que depois do pecado, depois da desobediência, esses atributos foram tirados. A comunhão com Deus, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e que destituídos estão da glória de Deus. Agora, essa comunhão, ela é rompida. Essa comunhão agora, ela passa a não mais existir da forma que existia antes. O conversar, o contato com Deus jamais não existe, porque agora o homem pecou, e como Deus não comunga com o pecado, esse elo, ele foi cortado. Então agora haveria de um homem ter que nascer de novo, para que ele pudesse ter de novo a mesma comunhão que outrora tinha com Deus. Então, quando nós falamos que o homem precisava nascer de novo, ele tinha que voltar a ter seus genes outra vez, ou seja, ele teria que ter um recomeço, ele teria que ter uma origem, um início de novo, como ele era antes. Então a doutrina do novo nascimento, ela vai falar de alguém que vai nascer outra vez, mas esse alguém não vai nascer agora de uma forma física. Quando Jesus prega isso para Nicodemos, não entendendo muito bem disso, por não ser um homem espiritual, apesar de ser um príncipe da lei mosaica, apesar de conhecer a Torá muito bem, ser um príncipe ali do meio de Israel, Nicodemos não era um homem espiritual, portanto não conseguiria compreender como seria esse novo nascimento, porque Jesus estava falando de um nascimento não apenas material, ele estava falando de um nascimento espiritual, de algo interno. Era alguém que iria nascer internalizado agora pela uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Era isso que Jesus prega para Nicodemos. Quando Nicodemos chega para ele, chega a admitir que ele era o mestre em Israel, quando chama ele de Rabi, dizendo que ninguém poderia fazer os sinais que ele viu o próprio Cristo fazer se Deus não tivesse com ele. Jesus diz para ele: olha, Nicodemos, necessário é que tu nasça de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos não entendeu isso de início, e ele só veio entender o que seria esse novo nascimento quando Jesus foi à cruz, e quando Nicodemos foi o ajudador de José de Arimateia ao retirar o corpo de Cristo da cruz para levar para ser sepultado. Então Nicodemos, ele não entendia, depois foi entender que o homem que Jesus estava falando não era um homem que ia nascer agora de um nascimento físico, de voltar ao ventre da sua mãe, como ele chegou a citar. Não, era alguém que ia nascer da água e do Espírito. E o novo nascimento em Cristo, meus irmãos, implica em atitudes novas. Só dá para fazer parte do batismo em água e ser proveitoso para a salvação se ele for aceito pela fé. Não dá para participar como um ato aleatório, não. Ele precisa ser aceito
pela fé. Quando a Bíblia diz que tem que nascer da água e do Espírito, está falando da simbologia batismal, né? E está falando da intervenção espiritual do Espírito de Deus na nossa vida, que vai mudar os nossos atos, a nossa atitude agora vai ser de alguém novo. Quando Paulo prega aos Coríntios, melhor dizendo, no capítulo de número 5 da segunda carta, e Paulo chega a citar no versículo 17, que as coisas velhas se passaram para quem estão em Cristo Jesus, e eis que tudo se fez novo. Paulo está falando dessa vida, agora desse homem velho, despido do homem velho e revestido de um novo homem, que vai implicar no novo nascimento. Então essa é a doutrina do novo nascimento em que Jesus prega para Nicodemos, né? Ali no capítulo número 3 do Evangelho de João. Então os irmãos entenderam aqui que o novo nascimento ele implica em começar de novo, em ter um início de novo motorizado, né? Em ter uma origem agora em Deus, agora com a ausência da malícia, com a ausência do pecado, com a ausência da prostituição, com a ausência do sentimento pecaminoso em si. Agora alguém voltado para Deus. Mas a lição de hoje não vai falar apenas sobre a doutrina do novo nascimento, vai falar também sobre a doutrina da justificação. E amados e queridos irmãos, como diz aqui no texto, no segundo tópico, onde vai falar a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. O apóstolo Paulo, quando ensina a igreja de Roma, no capítulo de número 5, versículo 1, Paulo vai dizer que justificado, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, né? Paulo vai dizer que essa distância, esse réu que agora éramos nós, como diz ele próprio, no capítulo 2 da carta aos Efésios, afirmando que nós somos vivificados, dando a gente agora uma nova oportunidade de viver em Cristo. Esse réu, que digamos assim, estava sentado no banco dos réus para receber a sentença de Deus condenatória, de condenação. Agora o apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, no capítulo 5, ele vai dizer que há agora uma justificação. Justificado, pois, pela fé. A única forma, meus amados irmãos, do homem ser justificado diante de Deus, não é pelos seus próprios atos, e sim pela fé em Cristo Jesus. Paulo chega a citar na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 1, que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, segundo a natureza. O termo carne aqui usado pelo apóstolo vai falar da natureza pecaminosa, da natureza adâmica, que agora há na vida do homem e também na vida da mulher. Como nós citamos os homens, citamos do gênero humano, na vida da mulher, na vida do ser humano. Então Paulo vai dizer que essa justificativa de Deus para a nossa salvação, ela não há mais na vida daqueles que não andam mais segundo a vontade da carne, segundo a vontade do pecado, mas que andam segundo a vontade do Espírito, né? Paulo chega a dizer que aqueles que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte, mas que aqueles que se inclinam para o Espírito, para a vida e paz, diz o texto lá de Romanos, capítulo de número 8, né? Então o primeiro tópico aqui, desse nosso segundo ponto, vai falar sobre a inutilidade da justiça humana. Queridos, não é a justiça do homem que vai fazer ele ser salvo. É importantíssimo que os irmãos entendam isso. Você que está ouvindo essa aula, é importante que você entenda que não é os teus feitos de bondade que vão te fazer apto a ser salvo, ou a ser justificado por Deus. Não é, tá certo? Não é o fato de eu dar esmola para alguém, não é o fato de eu socorrer pessoas, levar pessoas para o médico e ter assim uma vida
de voluntários a questões comunitárias, de ajudar pessoas, que vai me fazer apto a isso. Não que eu diga para você que não faça, logicamente devemos fazer, afinal de contas, temos o amor de Deus no nosso coração, temos o Espírito de Deus na nossa vida, mas esse não é o que em que você deve colocar a tua fé, para que você possa ser justificado por Deus. Se você olhar na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo de número 8 e versículo de número 9, eu quero abrir aqui com os irmãos, afinal de contas eu tenho que mostrar alguns textos aos irmãos, não muitos, mas alguns textos. O capítulo 2 da carta aos Efésios, abre a sua Bíblia, versículo 8 e 9, o que é que o apóstolo Paulo vai estar ensinando? Ele vai ensinar o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é os meus atos de bondade, a minha obra em si, que vai me fazer salvo, não é isso. Por mais que eu seja um crente de boas obras, por mais que eu seja um crente voltado para Deus, tá certo? Por mais que eu seja um crente com o meu coração preso à obra de Deus, isso não é algo que eu venha fixar a minha fé naquilo que eu faço e achar que aquilo vai já me fazer uma pessoa justificada diante de Deus. Não. Paulo era enfático ao afirmar que a justificação ela só tem uma origem. E qual é, pastor? A graça. Sem a graça não há justificação. Mas pastor, se eu faço a obra de Deus, se eu visito nos hospitais, se eu ajudo pessoas necessitadas, se eu sou um bom samaritano, como ensinou Jesus lá em Lucas, então por que esses atos não me levam a ser justificado diante de Deus? É porque nós somos, meus amados irmãos, imperfeitos. Por mais que venhamos nos esforçar, não conseguimos alcançar a uma perfeição que faça com que os meus atos me justifiquem diante de Deus. Eu não consigo isso. O profeta Isaías, profetizando no capítulo de número 64, no versículo 6, no seu livro, ele diz, chega a dizer em algumas traduções e outras tão diferentes, mas Isaías chega a dizer que os nossos melhores atos diante de Deus, eles não passam de trapos de imundícia. Eu quero explicar isso aqui para você. Isaías não está dizendo que eu não devo fazer atos bons diante de Deus. Ele está falando que, comparando os meus melhores atos, aquilo que eu mais me esforço, faço um esforço enorme para fazer, comparando a santidade, a bondade de Deus, não passam de trapos de imundícia, comparado a isso. Ou seja, não são capazes de me levar a ser salvo por eles. Paulo enfatiza muito bem que a salvação ela vem pela graça. É a graça de Deus, meus irmãos. É o favor imerecido de Deus, aquilo que eu não mereço, e Deus manifesta pela sua bondade, que vai me fazer justificado diante de Deus. Logicamente que Deus vai olhar para a minha vida, né? Vai olhar para o que eu sou agora, não o que eu era antes, porque ali Deus jogou no mar do esquecimento, mas Ele vai olhar para o que eu sou agora, e olhando para o que eu sou agora, Deus vai manifestar a sua graça na minha vida, e vai me justificar diante do Pai, né? Jesus me justifica diante de Deus Pai, para que eu possa ter direito a essa salvação, né? Então essa doutrina da justificação é uma doutrina que, por mais que eu faça bem aqui na terra, ela vai sempre depender da graça de Deus. Amém? Vai depender sempre da graça de Deus, né? Então, meus amados irmãos, eu quero ler aqui um ponto para mim poder passar desta parte, né? Porque o que é alguém ser justificado? É aquele que é citado numa justificativa judicial. Como a Bíblia diz, nós éramos réus do juízo de Deus, né? Pois o Senhor vai chegar um dia em que Ele vai pegar pelo martelo e Ele vai fazer o decreto, né? A Bíblia diz que agora Ele é advogado,
mas chegará o dia em que ele não será advogado e será juiz. E nesse dia, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm uma vida agora diferenciada, pautada pela palavra, direcionada pelo Espírito, orientado, pelas Escrituras Sagradas, eles vão ter uma nova vida, um novo procedimento, uma forma diferente de pensar, serão obedientes à palavra, e por conta disso, logicamente, eles serão justificados diante de Deus, Mas, pela manifestação, volto a dizer, da graça de Deus na nossa vida, Da graça divina do Senhor Jesus. O tópico 3, ele diz dessa maneira: a partir da sua convenção, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus, conforme narra a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 7. Haja vista que houve com o ladrão, que na cruz creu no sacrifício de Cristo, aquele lá que estava pendurado e que creu que Jesus estava fazendo o sacrifício, creu naquela palavra, e ele pediu ao Senhor Jesus que lembrasse dele, e Jesus prometeu a ele que naquele dia mesmo estaria com ele no paraíso, não ainda no céu, mas no paraíso, num lugar à parte, onde ele ia aguardar a consumação dos céus. Amém, meus irmãos? Então a justificação, ela só pode ser feita através da manifestação da graça de Deus. Pastor, e o que é que eu faço para mim que possa alcançar essa graça? Seja obediente a Deus, manifeste os atributos morais de Deus na tua vida através do Espírito, passe a amar mais, ajude as pessoas, respeite seu irmão, ame seu próximo, faça aquilo que está nos 2 mandamentos principais de Deus: amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, e amar o teu próximo como a ti mesmo, e isso te deixará apto à manifestação da graça de Deus sobre a sua vida. Glória a Jesus, E o último tópico aqui da nossa lição vai falar, meus amados irmãos, sobre a santificação. Eu lembro aos irmãos que nós não devemos confundir santificação com perfeição. Tem muitas pessoas que confundem muito o processo de santificação com o processo da perfeição, Então, ser santificado não é ser perfeito. Ser santificado é ser separado. Amém? E o que é que nós entendemos por esta palavra? Santificação. O que é santificação? Significa um processo pelo qual se separa algo ou alguém para um uso ou um propósito religioso, ou seja, tornar sagrado, tornar consagrado. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos ser santos, devemos ser santificados, temos que ter a santificação, está falando que agora nós temos que ser separados, temos que permanecer separados para com Deus. E a separação, ela inclui nós nos afastarmos das coisas mundanas, das práticas mundanas, daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo lá fora vive. Agora não vai fazer mais parte da nossa vida, porque nós entramos no processo da santificação. Lembra os irmãos que a santificação, ao contrário das outras doutrinas que eu acabei de falar aqui, que são instantâneas, a santificação é um processo graduativo, é um processo evolutivo. A gente não aceita Jesus e amanhã está santo, e amanhã já está totalmente vivendo uma vida de santificação. Ainda não é assim, Para você que é novo convertido, que está ouvindo essa palavra, eu preciso lembrar de uma coisa: você está ainda no processo de santificação, e a santificação ela é gradual a cada dia. Você sabia que a cada dia nós temos que buscar a santificação, a separação? Aquilo que você fazia antes, você não deve mais fazer.
Aquilo que você falava antes que não agradava a Deus, você não deve mais falar. As práticas que você praticava antes, que você sabe que não agrada a Deus, pois a Bíblia é uma bússola que nos ensina isso, você agora não deve mais praticar. O apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos ser santo, como é santo aquele que nos chamou. Então, se o Senhor Deus, Ele é santo, nós temos que ser santo, pois a Bíblia diz, meus amados irmãos, no capítulo 11, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 1, vai dizer que nós devemos ser imitadores de Deus. Então, se nós somos imitadores de Deus, e Deus é santo, logicamente nós, seus servos, suas servas, devemos ser santos, buscar a santidade, buscar essa santificação, amém? Então, ser santo, meus amados irmãos, é passar por esse processo, é aceitar esse processo. É lamentável, o que digo aos irmãos nesse momento é que infelizmente muitas pessoas não têm se preocupado com isso, de entrar nesse contexto, de aceitar esse processo, digamos assim, de santificação, esse processo de separação gradual. Às vezes nós encontramos, chega alguém na igreja e com poucos dias essa pessoa está totalmente transformada, está totalmente mudada. E chega pessoas que passam dias, passam anos e não conseguem alcançar, e não conseguem chegar a esse nível. O que que acontece? Será que Deus ele faz acepção de pessoas? De forma nenhuma. A santificação é um processo que é gradual, a busca do homem. Quanto mais nós buscamos em Deus, mais santos nós nos tornamos. Quanto mais nós sejamos vigilantes, buscamos mais a separação das coisas mundanas, do sistema mundano, pecaminoso, mais santos nós ficamos. Então, a santificação é um processo gradual, de acordo com a busca de cada um, né? Então, a santificação como processo aqui, no primeiro tópico, vai dizer assim: o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá que se submeter ao longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Jesus, ele era um homem totalmente santo. A carta aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas em todas as coisas ele foi vencedor. Em Jesus não havia sentimento pecaminoso. Em Jesus não havia sentimentos ou ressentimentos odiosos por alguém ou por algo. E haja vista que Jesus era um homem que teve motivo para odiar algumas pessoas, mas esse sentimento não estava em Cristo, porque a natureza de Cristo não era uma natureza totalmente humana. Ele tinha a natureza humana, mas tinha a natureza divina, e a natureza humana ela era subordinada à natureza divina que Jesus tinha. Haja vista que a sua concepção não fez parte de sêmen nem de natureza de homem. Foi o Espírito Santo que concebeu Jesus e Maria, ou seja, seu sentimento, sua natureza era totalmente santificada, né, em Deus. Mas nós que não somos assim, temos que nos subordinar ao processo graduativo da santificação. Tenha calma, pastor, mas eu pelejo aqui e acolá, eu tenho uma queda. Tenha calma, é um processo, e todo processo tem os seus picos e tem os seus vales, todo processo, né? E qual é a nossa postura diante disso? É que nós não venhamos desistir, continuemos a prosseguir, né? Para que o Espírito de Deus venha trabalhar essa santificação em nós, porque quem vai trabalhar na gente a santificação é o Espírito do Senhor, como diz aqui. Na santificação do homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão: perfeição, santidade, para que todos sejamos a imagem e a semelhança de Deus. Meus irmãos, nós só vamos conseguir
ser a semelhança de Deus quando nós alcançarmos um nível bem elevado da santificação. Porque a semelhança de Deus na minha vida e na tua vida, amados e ouvintes, não é semelhança física. Apesar da Bíblia falar de Deus como um corpo humano, usando a teofania cristã para se referir a Deus, para que venha ser mais fácil nós entendermos o que ela está expressando. Deus, ele não é físico, Deus é espírito. Amém? Então Deus não tem uma forma física. Ele usou o termo teofânico para se manifestar no Antigo Testamento. Sim, ele usou a imagem de homens, como se apresentou a Ló, como se apresentou a Abraão, né? Como se apresentou a José, ou melhor dizendo, a Josué. Mas Deus não é espírito, ele não tem forma física. Então aonde é que eu vou me ter semelhança com Deus? Nos sentimentos, nas minhas ações de um homem agora nascido de novo. Eu vou ter agora a semelhança com Deus nas minhas ações. Se eu odiava, eu não odeio mais, eu amo, eu perdoo. Se eu só amava os meus amigos, não, agora eu vou passar a amar os meus inimigos e orar para que Deus salve os meus inimigos, se eu tiver inimigo. Agora eu vou ter sentimentos puros diante de Deus, não vou ter mais o meu olhar maldoso, o meu ouvido maldoso, não. Eu vou ter uma postura diferenciada, e essa é a semelhança que eu tenho com Deus, pois a Bíblia diz aqui no Gênesis capítulo 17, versículo 1, né, que nós devemos ser a imagem de Deus. Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 26, e o Senhor, ele decide fazer o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Melhor dizendo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus na sua originalidade, meus irmãos. Ele não tinha pecado, ele não tinha maldade, era a semelhança que ele trazia com Deus, não era a forma física que ele tinha que fazia semelhança com Deus, né? Então a santificação, meus amados irmãos, ela é algo indispensável para a salvação na vida do cristão. Hebreus capítulo 12, versículo 14 deixa claro, o escritor aos Hebreus, ele é enfático ao afirmar que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não é o meu tempo de crente, não é o teu tempo de crente, não é a minha dedicação à obra, não é a tua dedicação à obra, é a santificação, é a minha separação do mundo para servi-lo, é a minha consagração do meu corpo, santuário de Deus, para servir, aleluia, a Deus. Isso vai me fazer um homem santo, isso vai te fazer um homem e uma mulher santa diante de Deus. E a Bíblia diz que sem essa santificação nós não veremos a Deus. E não precisa ser aqui um bacharel em teologia, ser um teólogo de um teor avançado para entender que se nós não vamos, diz a carta aos Hebreus, sem a santificação ninguém verá o Senhor, e se alguém não vai ver o Senhor, logicamente ele não será arrebatado, porque a promessa de ver a Deus como Ele é, será para os que forem arrebatados, para os que forem salvos. Então eu quero concluir esta palavra dizendo uma coisa para os meus irmãos, né, que estão nessa manhã aí assistindo a escola bíblica dominical. Essa conclusão: seja santo, lute pela sua santificação, porque é uma luta diária, dia e noite, para se separar, para ser santificado. Não se importe se alguém vai chamar você de santão, santarrão, não tem problema nenhum. Se alegre se alguém chamar você disso, é porque está vendo isso na tua vida. Se alguém chegar e dizer: você é muito santo, diga glória a Deus,
porque alguém está vendo santidade na tua vida. Aleluia! Então busque a cada dia a santificação. Então o homem, ele entra nesses 3 processos. Ele nasce de novo, agora com a vida de sentimento, de procedimentos diferente, crendo pela fé que ele é um novo homem, e diante disso ele é justificado por Deus pela agora, na manifestação da graça, pelo que ele é, de agora em diante. E depois ele vai agora entrar no processo santificatório. Não é canonização, é santificação. Ele vai passar a ser santificado por Deus. E o Senhor, ele vai manifestar a sua graça naquele grande dia, para que ele possa estar diante de Deus. E como diz a palavra do Senhor, assim como o Senhor é, ele há de vir, Então, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Esse trimestre foi um trimestre muito abençoado, a qual nós aprendemos muito sobre a raça humana, Você aprendeu quem você é, por que veio ao mundo, qual a finalidade de estar aqui, enfim, chegando até o dia de hoje, aonde nós estamos aqui diante de uma aula, aonde o Senhor, ele faz a tratativa final, de nos justificar, de nos santificar, pela lavagem, como Paulo diz a Tito, da palavra. A palavra, ela nos lava, ela nos liberta, nos limpa. Jesus, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo número 6, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então deixe que essa palavra limpe, faça aí uma lavagem espiritual na tua vida, e você seja esse novo homem, As coisas velhas se passam, largue as coisas velhas, passa a ser uma nova criatura em Cristo, para que você possa alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero ler aqui a introdução desta última aula, para que a gente possa terminar a nossa ministração de hoje, que diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Cristo, em Jesus, melhor dizendo, é um presente de Deus. E quando no arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a presença, ou melhor dizendo, a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Sim, nós os remidos do Cordeiro seremos glorificados, e nesta bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Que os irmãos possam aprender, guardar essa palavra no vosso coração. E nós somos gratos a Deus pelo primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical que tivemos no ano de 2020. E estamos crendo que a situação que estamos passando daqui a pouco se resolve. O Senhor está trabalhando nesse caso, e nós estamos crendo na providência divina, e daqui a pouco nós vamos voltar aos nossos templos, a aprender da palavra de Deus nas escolas bíblicas dominicais, nos nossos cultos, e o Senhor vai continuar com a sua mão estendida sobre nós. Eu quero lembrar os irmãos que no próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical teremos um tema maravilhoso: a igreja eleita. É o próximo tema, no segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, a igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo,
e selada com o Espírito Santo da promessa. É a nossa lição de adultos do próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que estaremos também, se Deus quiser, aprendendo um pouco mais. Eu estou crendo, meus irmãos, que nós vamos já passar de novo a ter a voltar à nossa normalidade, né? Então faço aqui um apelo. Você que não comprou sua revista, compre sua revista, né? Procure a irmã Francilene Dantas, né? E entregue o seu valor da revista. Irmã Francilene, compre minha revista, né? Que ela vai fazer o seu pedido. E se apresse para que você não perca, né? Esse grande estudo que vai ser o segundo trimestre da Escola Dominical. Eu estou crendo que nós vamos estar dentro do templo, viu? No segundo semestre, aprendendo da palavra de Deus. Você não pode estar de fora. A minha está reservada. Cuide e cumpre a sua, né? Então a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé, né? Vamos orar e vamos estar concluindo o trimestre aqui de uma forma online, você na sua casa, eu aqui, né? Na nossa tão honrada, amada e tão abençoada Escola Bíblica Dominical. Então vamos estar orando, vamos estar agradecidos a Deus por esta palavra, né? Não esqueça, né? Medite na palavra de Deus, seja santo, e o Senhor cumprirá a sua promessa na nossa vida. Amém, meus irmãos? Oremos em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, queremos nessa manhã, meu Deus, ser grato a Ti por estar na Tua presença. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer pelo primeiro trimestre, Deus, da Escola Bíblica Dominical, onde o Senhor muito nos ensinou através da Tua palavra, pelos Teus filhos, a qual o Senhor usou, meu Senhor, nas salas de aula, os professores da EBD, para nos ensinar, pelos alunos, meu Senhor, que o Teu Espírito moveu o coração para estar na Tua casa, aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor continue trabalhando para o nosso ser, dessa forma gloriosa, maravilhosa em nossas vidas, nos capacitando, ó Deus, para a salvação. Meu Senhor, muito obrigado. Eu te oro por cada superintendente de Escola Bíblica Dominical. Eu te oro por cada professor da Escola Bíblica Dominical. Eu te oro por cada aluno, Senhor, que esse trabalho continue crescendo, continue, Pai, a cada dia se multiplicando na terra, porque a Escola Bíblica Dominical, meu Senhor, ela é a maior faculdade do céu na terra. E assim, meu Deus, estende as tuas mãos sobre esse trabalho, para que ele possa, meu Senhor, continuar crescendo. Que o Senhor venha intervir na situação que está acontecendo e que venha ter uma normalidade tão depressa, para que nós venhamos, Pai, voltar às nossas atividades e assim a Tua igreja, Pai, possa caminhar livre, fazendo a Tua obra, como sempre foi feito na terra. Assim é que eu te peço, meu Senhor, ouça a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e que as doces consolações do amoroso Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus. E quem crê nessa bênção, digam amém. A paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus.